Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, me pediram para fazer uma aulinha aí para vocês a respeito de dinâmica dos movimentos curvilíneos, né, que é o assunto que a gente está trabalhando, é o assunto que eu vou cobrar na prova aí de vocês. Então, resolvi fazer uma pequena revisão aqui para vocês. E teve um dia aí que eu fui fazer uma aula e falhou meu microfone e tal, então me pediram para fazer uma aulinha para vocês, tá? E eu tô então mandando para vocês agora essa aulinha, tá bom? Então é o seguinte, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que na dinâmica, tá? Sempre, tá bom? A gente já fez isso várias vezes, então agora vamos reaplicar isso. Na dinâmica, nós vamos calcular a força resultante, tá? Como que a gente faz esse cálculo da força resultante? Aqui na física, pode ser de duas formas. A primeira, massa vezes aceleração, tá? E lembrando que isso aqui é a soma das forças. Soma das forças, tá? Soma vetorial. Agora, quando a gente fala de movimentos curvilíneos, essa força ela tem que ser uma resultante centrípeta, que a gente calcula fazendo a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, tá? Isso aqui continua sendo um vetor, tá? Só que aqui eu estou mostrando para vocês como é que a gente calcula o módulo, tá? Porque esse vetor aqui ele vai se modificar em direção e sentido a todo momento, a cada segundo ele vai se modificar. Por quê? Porque essa força resultante centrípeta ela aponta para o centro da curva. Então, se o corpo está fazendo uma curva, ela vai mudando a direção a todo momento. Tá? Mas continua aqui sendo a soma das forças. E lembra que ela aponta para o centro da curva. Então, o corpo está aqui, sua velocidade é sempre tangente à trajetória, ele está sujeito a uma força resultante que aponta para o centro da curva, que a gente vai chamar de força resultante centrípeta. Beleza? Então esse corpo ele tem uma massa e a curva tem um raio, tá? Não vou desenhar aqui o raio da curva, vou colocar aqui assim, só para a gente ter aí graficamente. Beleza? E aí é o seguinte, deixa eu ver aqui quais foram os casos que eu mandei para vocês na prova. Deixa eu verificar aqui, eu já falo aqui para vocês logo de uma vez. Deixa eu ver, só um segundinho. Bicicleta na curva, carro na curva e depressão. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, o carro na curva. Beleza? Em todos eles vale isso aqui, ó. Todos eles, todos os casos, vai ter uma força resultante centrípeta, ok? O que nos resta é saber quais são as forças que resultam na centrípeta, beleza? Então, nós poderíamos analisar, por exemplo, o carro na curva, certo? E o carro na curva, ó, imagina aqui que o carro está nessa posição, o centro da curva está para cá, beleza? Aqui está o centro. Então eu quero saber, se o carro está se movimentando daqui para cá, a
sua velocidade está aqui. Eu quero saber que força que empurra o carro para o centro da curva. Será uma só? Ou serão várias forças? Então, se você olhar o carro de frente, vai ver o carro aqui, ó. E as forças que atuam nele são peso, normal, e tem a força de atrito puxando esse carro aqui, ó, para o centro da curva. Então, compara essa figura aqui com essa figura aqui. Que força que está apontando para o centro? Não é o atrito? Sim, é o atrito. Então, nós vamos dizer que a força de atrito é a própria força resultante centrípeta. Como que a gente calcula o atrito? Não é μ vezes normal? E a centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. A normal é igual peso, então a gente pode fazer massa vezes gravidade, e a gente fica com μ mg igual a mv ao quadrado pelo raio. Simplificando, a massa não importa, então pode ser um carro, pode ser um caminhão, pode ser uma bicicleta na curva. O resultado vai ser sempre o mesmo, a velocidade máxima que a gente consegue fazer essa curva sem derrapar é a raiz quadrada de μ rg. Beleza? Raiz de μ rg. Tá? Passei o r multiplicando aqui, ó, e tirei a raiz. Ficou μ rg, tirando a raiz de μ rg. Tá bom? Então essa aqui, velocidade máxima que eu consigo fazer a curva em segurança. Tá bom? Isso vale para o carro, vale para a bicicleta, vale para skate, carrinho de rolimã, qualquer coisa aí que estiver fazendo uma curva dependendo do atrito com o solo. Beleza? E aí, nós podemos analisar agora um caso de... deixa eu ver aqui se tem um exercício aqui que fala. Aqui, ó, esse aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer esse aqui da Academia da Força Aérea. Olha lá. Uma determinada caixa é transportada em um caminhão que percorre com velocidade escalar constante uma estrada plana e horizontal. Em determinado instante, o caminhão entra em uma curva circular de raio 51,2 metros, mantendo a mesma velocidade escalar. Sabendo-se que os coeficientes de atrito cinético e estático, nós vamos usar o estático, entre a caixa e o assoalho horizontal são, respectivamente, 0,4 e 0,5, e considerando as dimensões do caminhão em relação ao raio da curva desprezíveis, e que a caixa esteja apoiada apenas no assoalho da carroceria, pode-se afirmar que a máxima velocidade em metros por segundo que o caminhão poderá desenvolver sem que a caixa escorregue é. Então, nós vamos resolver exatamente essa formulinha que eu estava discutindo aí com vocês. Ó, velocidade máxima é a raiz de o μ estático 0,5, o raio da curva 51,2, beleza? 51,2, a gravidade, vamos considerar aí 10 metros por segundo. Beleza? Calculadora, 0,5 vezes 51,2 vezes 10. 256. Então, a velocidade máxima que o caminhão pode desenvolver sem escorregar, sem deslizar na pista, é a raiz de 256, ok? Que é 16, ok? Metros por
segundo, ok? Essa é a máxima velocidade que aquele caminhão ele pode desenvolver, tá? Na curva sem deslizar. Resposta letra B. Beleza? Tudo bem? Vamos ver outra aqui. Vamos ver uma da depressão, que é no movimento vertical. A maioria pede no ponto mais alto, né? Então não seria na depressão, seria lá no globo da morte ou na lombada. Ó, aqui tem uma depressão. Vamos analisar então o exercício número 3. Beleza? Ó, lembra que se o movimento... Bom, vou deixar um pouquinho menor aqui, tá, pessoal? Ó, se o movimento é curvilíneo, tem que ter uma resultante apontando lá para o centro, tá? A gente calcula essa resultante fazendo massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva, tá bom? Beleza? Então, lembrando aí da próximo caso é a depressão. Beleza? Então, a depressão, o que é isso, né? É essa situação aqui, ó. Tá? O carro, por exemplo, ele vai fazer essa curva aqui. Eu quero analisar quando ele chegar exatamente no ponto mais baixo. Então, ele chega ali com uma certa velocidade, tá? Ele tem uma massa. O que eu preciso? Eu preciso de uma força resultante centrípeta, tá? Uma força resultante que aponte para o centro da curva. Então, se a gente analisar o carro, quais são as forças que atuam nele? Peso e normal, ok? Peso e normal. E aí você vê que o centro da curva está aqui para cima, né? Se o centro da curva ele está aqui para cima, essa normal ela precisa ser um pouco maior do que o peso para a gente conseguir exatamente a resultante apontando para o centro. Então, quem vai ser a força resultante? Ó, força resultante centrípeta vai ser a normal, a força que está a favor do centro, menos o peso, que é a força que está contra o centro. E a gente pode substituir as formulinhas, ó. Massa, velocidade ao quadrado pelo raio da curva e massa vezes gravidade. Sendo assim, a força que a gente não sabe calcular é a normal. Então a gente isola a normal, vamos passar o mg para o lado de cá, vai ficar m que multiplica g mais v quadrado por r. Então assim a gente consegue analisar a força normal entre, por exemplo, o carro e o solo. Opa! Então, carro e solo, ou entre a pessoa. Desculpa, pessoal. A pessoa que está dirigindo o carro e o banco, né, o assento ali do carro, tá? A gente consegue saber quanto que é a força normal nesses casos aqui, tá? Não sei se é essa situação que está sendo cobrada aqui, mas vamos analisar esse exercício número 3. Suponha que em uma prova olímpica de ciclismo BMX, presente nos Jogos Olímpicos desde a Olimpíada de Pequim, um atleta percorre um trecho de pista de corrida cujo corte lateral é mostrado na figura a seguir. A partir desse corte, percebe-se que o atleta viaja por segmentos de pista retos e por semicírculos, onde o raio de D é menor que de B, que é menor que de E. Se o atleta pedala e utiliza os freios de forma a ter velocidade constante no trecho,
o ponto de maior intensidade da reação normal da pista sobre a bicicleta. É em que ponto? A, B, C ou D. Então, você sabe que a normal ela é igual ao peso aqui nos pontos retos, aqui, ó, ou melhor, horizontais, né? No ponto horizontal, no caso aqui, tá? Normal é igual ao peso. Você sabe que aqui num plano inclinado, a normal ela é menor do que o peso, que ela vai ser igual ao PY, que nós já estudamos em aulas passadas, e que na depressão, olha só, nas depressões, né, no caso aqui duas, a normal ela tem que ser maior do que o peso, ok? Na lombada, depois você dá uma analisada aí, se você não lembra, assiste a aula de novo, né? Assiste lá dinâmica dos movimentos curvilíneos no plano vertical e você vai ver que aqui no ponto mais alto de uma lombada, a força normal ela também é menor do que o peso, ou seja, nós vamos analisar aqui. A resposta ou é B ou E. Agora, o que mais influencia a força normal? Né? Veja só, além da massa, que vai ser a mesma para todo o percurso, né? Porque continua sempre o mesmo ciclista, a gravidade também influencia, vai ser a mesma em todo o percurso. Ele falou para nós que a velocidade será mantida a mesma em todo o percurso, então nós podemos dizer que na curva onde nós temos o menor raio, nós teremos a maior força normal, né? Tudo bem? Então, quanto menor for o R, maior vai ser esse fator aqui e, consequentemente, maior a força normal. Então, onde o raio é pequeno, no caso aqui, ó, tá? No raio B, que é menor que o raio E, né? A normal é a maior de todas, beleza? Então, a resposta aqui, ó, é a letra B, ok? Letra B. Opa. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar aí para vocês. Vão aparecer questões parecidas com essa na prova, tá? Você tem que pensar um pouquinho, tá bom? Mas o que você precisa lembrar é que sempre somando todas as forças que atuam no corpo em uma curva, essas forças vão puxar esse corpo para o centro da curva, tá bom? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.